21. Aleluia! Aleluia! Estamos ao vivo já? Glória a Deus! Boa noite, queridos! Deus abençoe você que está aí nos acompanhando, você que está aí mais uma noite com a gente. Estamos aí, nosso podcast Pode Crer, e hoje nós temos um assunto muito bacana, vamos trocar um papo aqui, vamos interagir. Tá comigo aqui o Diogo, né, Diogo? Amém. E hoje novidade aí pelo Instagram também, o pessoal que tá no Instagram Exatamente. aí, tá acompanhando nós. Boa noite, pessoal que tá em casa. E hoje mais uma noite aqui que eu creio que vai ser muito edificante. O pessoal que tá lá no Instagram, querido, toda semana nós temos aqui podcast. Toda semana, você que tá aí, que ainda não conhece o canal do YouTube, entra lá no YouTube, Ranieri Cardoso, e tem muito conteúdo lá. E toda semana a gente tá aqui com um assunto muito bacana. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Que assunto, pastor? Nós vamos falar sobre comparação. Você já se comparou com alguém? Já olhou para aquela pessoa e falou assim, essa grama do vizinho, né? Até hoje eu fiz uma postagem, você que acompanha aí o Instagram, hoje eu fiz uma postagem, eu falei sobre a grama do vizinho, né? Se a grama do vizinho sempre tá mais verde que a nossa, tem algum problema com a gente, né? Então, hoje nós vamos falar sobre comparação, né? Da onde que vem a comparação? Como surge a comparação? Porque a comparação, ela começa a corroer tua alma, ela te come, ela come por dentro você de uma forma a ponto de você não se suportar a si mesmo. Você nunca vai conseguir atingir um nível de perfeição que a comparação exige de você. E isso, Jesus, ele nos dá algumas orientações sobre isso. E a própria palavra de Deus, ela é rica nisso. Não se compare, né? Você é único. Diogo, o pessoal que tá com a gente lá, tem um pessoal com a gente lá no Instagram, tem um pessoal com a gente no YouTube. O pessoal fica à vontade, né? Convidar o pessoal para estar comentando, compartilhando, até uma pergunta, né? Vocês queiram fazer aqui para poder estar interagindo conosco. Vai ser muito bom para a gente se desenvolver aqui nesse papo muito legal. Pessoal, deixa eu ler para vocês aqui, João 21, que diz assim, João 21. Quer ver uma coisa? Eu vou ler desde o 20. João 21:20. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Agora preste atenção nisso, que nós vamos falar de comparação a partir de agora. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Querido, que chave impressionante aqui. Hoje pela manhã eu fiz uma postagem sobre isso, eu falei sobre comparação. Mas que impressionante, por quê, pastor? Porque a gente sempre tem a mania de querer olhar para nossa vida, né, Diogo? E falar assim, poxa vida, o fulano é melhor do que eu, ciclano é melhor do que eu. Isso. E muitas vezes a gente acaba querendo atingir ser igual a pessoa. Não a ponto de olhar, admirar ou admirar qualidades, mas realmente tem pessoas que querem viver a vida do outro. É como se isso fosse natural. Isso, e se a gente for notar aqui pelo que o pastor leu nesse versículo de João 21, Pedro, ele não estava apreciando o momento que ele estava vivendo, ele estava reparando no momento do outro apóstolo. Exatamente. Então, isso também lá no fundo já gera uma raiz de ingratidão também, porque cada um tem um tempo e às vezes a gente acaba meio que não apreciando algo que Deus está fazendo conosco naquele momento. E na vida de outra pessoa também tá fazendo, só que tá num nível mais, diferente do nosso. Aqui, no livro de João 21, Pedro ele tá se interessando pela vida de outra pessoa, né? Sendo que essa outra pessoa é um apóstolo, né? Agora,
quantas vezes tem um versículo aqui, eu creio que é em Salmo, que diz que o Asaf, ele teve inveja. Salmo 73. Isso, ele teve inveja da vida do ímpio. Ou seja, ele estava desejando ter a vinda do ímpio, um princípio de inveja, de comparação. Ele estava comparando a vida dele na casa de Deus há tanto tempo, e aqueles que estavam fora da casa do Senhor, parecia que estavam tendo uma vida melhor do que a dele. Né? E logo lá na frente ele diz que até que um dia eu entrei na casa do Senhor e eu vi o quanto era loucura, né? Ele se comparou a um ser irracional, porque ele estava se comparando com a vida de um ímpio, nas coisas que o ímpio tem e que na verdade é tudo passageiro, e ele não estava reparando nas coisas preciosas que Deus estava fazendo com ele. É a mesma coisa aqui com Pedro, né? Jesus ele foi até seco, né? Mas de uma forma verdadeira, né? E o que você tem a ver com isso? Estou fazendo algo aqui com você, ele lá deixa que eu cuido, né? Então é uma comparação que ele estava fazendo. E cada um de nós, Deus escreveu algo precioso a nosso respeito. Cada um tem uma história. Como sempre a gente está dizendo aqui, que antes da gente estar aqui no mundo, nós fomos eleitos nele e formados no ventre, e ele escreveu uma história a nosso respeito. Então cada um tem uma identidade nele, né? Somos únicos, né? Somos únicos. Então a questão é você buscar essa identidade, né? Se conhecer em Cristo, saber quem você é. Porque quando você se compara, como o pastor disse aqui, cada um é único, cada um tem uma característica, um talento. O Espírito Santo mesmo disse, né, que ele deu o talento de pregar, outro de ministrar, um de evangelizar, porém é o mesmo Espírito atuando, né? Mas só que cada um tem algo diferente, né? Porque somos únicos, né? Porque somos únicos, né? A comparação, o Diogo citou algo aqui muito importante. Diogo, quando a gente cita Asaf, né, Salmo 73, querido, você que tá aí, olha só, nós estamos falando de comparação, e o Diogo citou aqui algo muito importante sobre Asaf. Asaf se compara, né, 73, isso. Tá aqui. Olha o que Asaf fala, o espírito da comparação. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. A comparação, eu sempre falo, a comparação, ela vai gerar em ti... A comparação, ela vai gerar uma competição. Isso. Porque tu sempre vai querer atingir o nível do outro. Então, a competição gera comparação. A comparação gera uma competição, e a competição gera um cansaço, e o cansaço faz parar. Eu sempre vi isso, né? É inevitável a gente falar assim, você nunca se comparou com ninguém. Não, a gente se compara. Querendo ou não, por mais que você já foi curado, restaurado, você sempre tem aquele negócio dentro de ti. Por isso que é uma luta constante, né? O inimigo faz questão de falar assim, você não é igual fulano, você não é igual ciclano. Por que ele faz isso? Por que o inimigo toda a vida sempre tenta mostrar pra você, pra nós, né, Diogo, que estamos aqui, isso. Ele sempre tenta mostrar que nós não somos capazes, né? Que sempre alguém tem melhor. E isso é terrível. Tem pessoas que sofrem com isso e não conseguem se libertar dessa fase da vida. E acaba se desvalorizando, né? Porque ela não vê o quanto é preciosa, quanto é precioso, porque ela tá... A gente pode botar hoje aí com as redes sociais, né? Às vezes aquela comparação que tu faz, você não na rede social você consegue mostrar algo que você não tá vivendo, mas você tem que mostrar, porque como o pastor falou, né? A comparação gera uma competição. Isso, né? Tem pessoas que largam o ministério, largam a fé, largam tudo por causa disso, porque a competição gerou um cansaço e a pessoa para. Nós estamos falando com pessoas, Diogo, né, de vários lugares desse Brasil, pessoas que me acompanham no canal, e tem pessoas que têm célula, são líderes de célula, têm os seus grupos, tem algumas pessoas que estão vendo outras que estão na fase de multiplicação de célula, outras estão iniciando seus trabalhos com célula, mas aquela motivação de crescer, gerar, multiplicar, fazer com que a igreja cresça, você tem que ganhar tantas pessoas esse ano, você tem que fazer tudo. E às vezes o crescimento não se torna sadio.
Esse pensamento que hoje eu tenho sobre o crescimento não pode ser um inchaço, tem que ser sadio. E às vezes, né, a motivação, a vontade de fazer é tão grande que acaba não sendo único e nem exclusivo, acaba sendo repetitivo. Quantos padrões repetitivos de multiplicação. Isso aqui fica como um alerta para quem está me assistindo, que é líder de célula, que tem os seus grupos, que tem os seus pequenos grupos. Quantas pessoas que se movem exclusivamente olhando para outra pessoa, não no fato de imitar e querer fazer algo bom, mas para se comparar. E ainda chegam a falar, por que a célula do fulano cresce e a minha não cresce? Por que a do irmão multiplica e a minha não multiplica? Né? E aí acaba até copiando, né? Acaba até tentando fazer igual e não vai ficar igual. E pelas palavras também acaba denunciando a ingratidão. Né? Porque não tá sabendo viver aquele momento. Aí você se coloca numa balança de comparação. Aí o outro lado sempre você vai colocar como algo bem mais elevado do que você. E você mesmo se coloca para baixo. Né? E aí quando já gera aquele sentimento de competição, você acaba meio que tirando o foco de si. Né? Porque você quer copiar algo que talvez não é para ti. Né? E isso vai gerar um cansaço e vai gerar aquele sentimento de como a gente pode dizer, um sentimento assim de derrota, né? Não vai. Eu não sou capaz. O sentimento de eu não sou capaz, né? Inferioridade. Exatamente. Vamos ler aqui, Diogo. Vamos ler. O Salmo 73 de Asaf diz assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Ele reconhece a bondade, ele sabe que Deus é bom, mas de repente Asaf fala o seguinte: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Cara, olha o nível, né, desse salmista. Asaf escreve aqui esse salmo, ele fala: eu comecei a olhar para uma pessoa que é orgulhosa, que é má, que faz tudo errado nesse mundo, e de repente eu comecei a observar, poxa vida, eles fazem tudo e ainda assim eles estão conquistando, estão vencendo, as coisas estão dando certo. E quantas vezes esse sentimento de comparação passa na cabeça das pessoas, né, Diogo? Isso. De olhar, né, Diogo? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Quantas pessoas que podem aqui agora falar assim, realmente, eu olho para algumas pessoas que não conhecem Jesus e a vida tá maravilhosa. E aí você fala, e comigo? Olha comigo. Se você puder fazer uma autoanálise agora e falar assim, comigo tá tudo ruim. E aí o inimigo quer e tem prazer de te mostrar alguém que não conhece a Deus, que não ama os princípios, que não busca a presença, justamente para que você compare a sua vida com a dele. Para que você viva nesse espírito de engano da comparação. E sabe que a comparação tem uma raiz, né, Diogo? Tudo tem ela tem uma origem, a raiz da comparação, né? Ela vem de uma falta de afirmação, ela vem de uma insegurança, ela vem de um lugar que foi criado pequeno, mas que cresceu. Então hoje, Asaf deixa um grande ensinamento. Deus é bom, mas quando eu comecei a olhar algumas pessoas, comecei a me iludir. E engraçado ali pra te ver, né? O abismo, ele puxa outro abismo. Ele começou a observar e logo já brotou outra raiz de inveja. Que logo em seguida ali, o pastor vai continuar, vocês vão ver ali que ele vai dizer que foi em vão servir a Deus. Olha só, o ponto que ele chegou da comparação, né? A cegueira que ele chegou. Ele disse que foi em vão servir a Deus, né, durante tanto tempo, porque aqueles que não servem estão tendo uma vida melhor do que a minha. Pois é. Eu fico imaginando, irmão, que criou-se por aí afora essa tal de teologia de que você só é abençoado se Deus te der carro, casa, dinheiro no banco. E essa teoria de prosperidade que se criou por aí fora, por aí afora, pro Brasil e sei lá, fora também do Brasil, essa teoria faz com que as pessoas se comparem. Cheguei hoje na igreja e eu ainda não fui abençoado. A pessoa começa a olhar para o irmão ou para o ímpio
que trocou de carro, que trocou de casa, e aí começa, mas Deus não fez nada na minha vida. O que Deus tem feito para mim? Aí as pessoas olham só para o material, só para pertences, só para bens, né? Isso, só para algo exterior, e acabam não vendo o que Deus vai fazer e já tem feito ao coração. Asaf, ele dá um grande ensinamento. Ele fala, né? A gente aprende com ele aqui, com o erro dele, o erro de alguém, a gente está aprendendo aqui. Eu tive inveja quando eu olhei para uma pessoa que era melhor do que eu. Ele não estava reconhecendo as grandezas, né? E ele ainda fala mais. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem. Nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Cara, a comparação dele não era com uma pessoa muito boa. E engraçado que, olha só, ele começou com uma observação que gerou uma inveja e agora ele tá fazendo uma análise dele mesmo, do que ele tá vendo. E aqui a gente tá lendo essa passagem, não foi um momento, não foi uma hora que aconteceu isso. Talvez esse sentimento tava no coração dele meses. Imagina. Né? Se comparando há meses, vivendo, se comparando há meses. É que ele não cita só uma pessoa, né? Ele cita várias pessoas. Várias pessoas. Então, olha só a profundeza, que ele comparou várias pessoas com ele. Com ele. E durante tempo, né? A gente tá tendo essa leitura aqui da palavra e às vezes para você pode parecer que foi uma tarde que ele teve esse momento. Não, pode ser que foi uma semana ele ficou assim, ou um mês. Se comparando, aí ele faz o quê? Ele faz uma análise, né? Eu creio que é como se fosse... Você vai no calçadão, vai no shopping fazer uma compra. Você passa ali, você fica analisando cada roupa, cada detalhe. Ele, na comparação dele, ele tava deixando detalhes ali. Mas aquele lá sofre. Eu não sofro. Ele faz tudo errado e dá certo. Faz tudo certo e dá errado pra mim. Então ele estava fazendo uma análise e isso estava gerando uma competição já dentro dele. E a competição faz realmente ele parar, né? Isso. Porque eu posso aqui, você que está nos acompanhando pelo Instagram, talvez você não consiga ver a imagem completa aqui, porque a gente também está ao vivo lá no YouTube. E se você querer acompanhar aí, assistir na sua TV com a tela cheia, você pode nos assistir lá no YouTube, né? O link do canal tá na bio, simples, fácil de entrar, mas deixa aí o teu comentário, deixa aí você que tá nos acompanhando, daqui a pouco a gente vai ler os comentários no YouTube, também vamos ler aqui no Instagram e vamos interagir. Mas a minha pergunta nessa noite para você você já sentiu esse espírito de comparação? Algo que moveu o teu coração a ver que talvez o ímpio prospere mais, a ver que aquele irmão, talvez dentro da igreja, prospere mais. Por quê? Porque a palavra ministrada para você ser abençoado, você tem que mostrar alguma coisa que Deus fez visivelmente. A maioria das pessoas, ele aqui fala, eles usam a violência e o orgulho como um colar e uma capa, né? E às vezes a pessoa para falar, eu sou abençoado, ela tem que apresentar o carro novo, a casa nova, e não é bem assim. Não é bem assim, né? As bênçãos de Deus, a misericórdia dele se renovam todas as manhãs, o fôlego de vida. Quem teve aí familiares que enfrentaram o Covid, que ficaram internados dentro do hospital, que tiveram que sair e alugar equipamentos de respiração, para o tratamento respiratório, sabe o valor que era o fôlego, né? O oxigênio dentro daquele cilindro. Então Deus dá isso momento a momento para que a gente possa estar desfrutando. Então assim, a comparação é algo que vai fazer você parar. E eu creio que nesse momento algumas pessoas que nos acompanham estão com esse sentimento, um sentimento paralisante, um sentimento de olhar e ver que o outro é melhor, que até mesmo pessoas de segundo relacionamentos comparam o primeiro marido, a primeira esposa, ou comparam o marido com a mãe, com o pai. Você não é igual ao meu pai, você não é igual à minha mãe. Comparação é terrível, gente, né? A comparação é terrível. Você que acha que isso talvez não tenha importância, imagina você dentro de uma casa e o teu pai olhar para o teu irmão e falar assim, você teria que ser igual ao teu irmão.
Ou quantas palavras que você recebeu na tua infância, vinda dos seus pais ou de alguém de autoridade sobre a tua vida, que falaram assim, por que você não é igual o filho da fulana? Por que você não é igual o filho do vizinho, né? Sempre comparando você com aquele vizinho, com aquele irmão, com aquele fulano lá. Aí você faz de tudo, luta, batalha, faz de tudo para alcançar esse nível que alguém queria que você estivesse. E aí você às vezes nem é feliz. Às vezes você procura alguém só para provar que você é importante, que você merece. Buscando reconhecimento, né? Buscando reconhecimento pela comparação. Tem pessoas que brigam para estar em altares, tem pessoas que se você não bota em altar, sai da igreja. Os pastores hoje, né? Eu falo por mim, pela autoridade de pastor que eu tenho, né? Se você corrige alguém, a pessoa sai. Então as coisas estão tão complicadas nos dias de hoje, né? Parece que hoje, se você prega, o próximo a pregar tem que pregar melhor, o que canta tem que cantar melhor. Não que isso seja ruim, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, mas o nosso melhor é de dentro para fora, é para Deus, não é para que o outro reconheça em mim que eu sou melhor ou que eu sou bom. Eu vejo que a comparação faz pequenos grupos pararem, faz células pararem, faz igrejas pararem, faz emprego parar, tudo para por causa da comparação. Palavras lançadas na tua infância, nesse espírito de comparação, aí você fala, pastor, eu sofro com a comparação. A comparação é tão terrível que tem mulheres que pegam emprego e elas não conseguem se dar bem porque se compara com a outra vendedora da loja ou com a outra atendente, né? Homens são tão inseguros por causa da comparação que acham que vão ser trocados por outros, né? Vive esse espírito de comparação, cara, isso é terrível. Comparação, nesses dias de hoje, é uma das ferramentas que o diabo mais tem usado. Porque ele sabe, a comparação, irmão, a comparação não vai manifestar dentro de uma igreja. O pastor vai orar, sai agora, não vai sair, ela está lá dentro alojada, no mais íntimo do teu coração. Aí você olha assim, eu vou para a igreja para ser liberto, mas você não consegue muitas vezes desfrutar do melhor de Deus porque você não está sendo você. A comparação faz você viver a vida do outro, né? Tem pessoas no mundo famoso aí tem pessoas que, eu quero ficar igual a, sei lá, a Angelina Jolie, o Brad Pitt, fazem até cirurgia para se tornar parecidos. A gente acha isso loucura, mas a comparação é das coisas mais simples. Uma criança, o meu amiguinho tem um tênis, meu amiguinho tem uma roupa. Irmão, a minha infância, eu sempre olhava para o outro, eu falava assim, fulano tem mais do que eu, ciclano tem mais do que eu. Insegurança, um menino rejeitado, sempre olhava e achava que outra pessoa tinha mais do que eu. Então, assim, isso muitas vezes fez eu parar, fez eu paralisar, fez eu não enxergar os planos de Deus para minha vida, Diogo. Como foi agora com o Azaf, né? Ele tava quase parando. Como o pastor disse aqui no início, Deus fez cada um de nós único, né? Cada um tem uma característica diferente, cada um tem um jeito diferente. Um já consegue se expressar mais, outro já é mais silencioso. Né? Um já é mais quieto, outro já é mais agitado. Né? A minha esposa, a Ana Paula, ela é bem diferente de mim, né? Ela já é mais ativa, eu já sou mais a minha, já sou mais parado, mais quieto. Assim como você também. Então, quando você faz uma comparação tua com outra pessoa, vai fazer mais mal para ti. Mais mal para ti. Né? Com o Azaf ali, ele tava quase parando. E engraçado ali que lá no final dessa história ele diz que Deus revelou para ele que o que ele estava vendo sobre aquelas pessoas que ele estava comparando era só o superficial. Ele não estava vendo o interno, né? E a comparação, ela entra muito até no que a gente tem ministrado, né? Sobre identidade, paternidade. Porque quando a gente conhece quem somos em Deus, né, a gente já não vive mais aquele sentimento de comparação, de querer ser visto e aprovado, né? Eu vejo que hoje, Diogo, a comparação, até eu posso estender a nossa conversa aqui para quem está em casa, tem algumas pessoas nos acompanhando lá no YouTube e algumas pessoas lá no Instagram. E eu tenho certeza de que em algum momento dentro de você já se perguntou, mas por que fulano, né? Por que fulano, Deus tem usado ele?
Por que aquele ministério tem crescido? Ou por que aquela célula tem crescido mais do que eu, sabe? Por que aquele emprego lá do fulano, aquele emprego era para ser para mim, sabe? As pessoas às vezes acabam até falando, era para eu ser abençoado, não era para fulano não merece e tal. Então assim, Asaf, ele colocou os olhos dele, para você que não tá entendendo e tá chegando agora, nós estamos falando de comparação. Nós lemos o livro de João 21, quando Pedro se compara a João, né? Jesus fala de como Pedro ia morrer, aquela coisa toda, e Pedro era para se preocupar com ele. Né? Pedro era para falar assim, então tá bom, Jesus, aquela coisa toda. Quando Deus libera uma palavra para ti, é para ti. Mas a comparação fez Pedro olhar pro irmão e falar assim, Jesus, e ele aqui, e ele aqui. Cara, a resposta de Jesus foi o que tu falou, né, Diogo? Foi seca. Foi seca, direta. Pedro, o que tem a ver com ele, cara? Vai cuidar da tua vida. Então, assim, hoje, se a gente pudesse usar essa palavra assim, é mais ou menos essa. Cara, vai cuidar da tua vida. Porque às vezes a gente acha que tá cuidando da nossa vida, mas tá querendo assemelhar a nossa vida com alguém. E isso faz você perder emprego, isso faz você não desfrutar porque você não vive a tua real identidade. Né? Imagina o talento, o dom, quantas pessoas que são extremamente incríveis nos dons que têm, nas habilidades que têm, Diogo. E às vezes a comparação faz elas se reposicionarem em lugares, dentro de igreja, dentro de escritórios, em qualquer lugar da vida delas. Pra se encaixar. Eu, por exemplo, assim, eu gosto de cantar. Eu gosto. Só que eu não é isso pra mim, né? A minha área é outra. Mas eu gosto de cantar. Mas eu cheguei num tempo assim que eu comparava as pessoas que cantavam bem e eu queria cantar igual aquelas pessoas, né? Mas só que não era pra mim. Então daí quando eu tentava fazer o que não era pra mim fazer, eu ficava frustrado. Mas não era pra mim fazer, mas eu tava fazendo por quê? Porque eu tava querendo ser igual, tava querendo copiar. Né? Então ali já tava gerando uma competição, uma comparação. E assim eu desvalorizava aquilo que Deus já colocou em mim. Quantos talentos que estavam dentro de ti para vir para fora desde a tua infância que não foram explorados porque a gente dá olho e olha para outras coisas, né? E foi o que o Asaf estava fazendo. Ele estava olhando, né, para as pessoas de fora, algo superficial. Né? Sendo que Deus já tinha feito muita coisa por ele dentro, no coração dele. E ele... eu posso colocar eu como exemplo aqui, ó. Quantas vezes eu fiz comparação de namoro, por exemplo. Pois é. Eu fui um jovem que... eu fiquei um bom tempo solteiro, né? E a minha rotina era como de Asaf, era só na casa do Senhor, só servindo isso, até um dia que eu comecei a comparar. Eu vi, como é que aquele casal lá não serve a Deus, não faz nada e estão namorando, tão felizes, e eu tô aqui fazendo tudo certo, tudo correto, certinho, abro, fecho a igreja, faço tudo correto, mas... Tô certinho. Tava certinho, né? Como Asaf, né? Ele tava se colocando como certo, como justo, quem tava lá fora... né, tava ganhando a justiça que para ele não era correto. Pois é. Então, eu já cheguei nessa fase. Eu acho que todo mundo já chegou numa fase de comparação, né? Você pegar, começar a olhar para fora. E ali, interessante que lá no final Deus fala para ele que ele tava vendo só o exterior. Ele não tava vendo realmente, né, o que tinha por trás. Então, quando a gente faz da nossa vida uma comparação, a gente desvaloriza o que Deus colocou em nós. Porque Asaf foi bem claro, né? Deus é bom. Deus é bom, mas os olhos dele foi... Deus é bom, mas olha só, o ímpio tá vivendo a vida dele. Irmão, vamos falar a verdade aqui. Tem até aquele... não é ditado. Foi uma frase usada por Satanás diante de Jesus. Se tu és filho, né? Transforma essa pedra em pão. Essa frase, nos dias de hoje, ela faz isso, ela ainda está nos dias de hoje, gerando competição, gerando comparação. De que forma? É simples. O ímpio faz questão de falar assim, tu não é crente? Tu não é evangélico?
Tu não tá passando essa dificuldade? Aí, de repente, te passa na mente, pois é, fulano não vai na igreja, ciclano não quer saber de Deus, não tá nem aí pras coisas do Senhor, eu faço tudo certinho e olha a minha vida, sabe? O diabo ele é astuto, irmão. Ele quer fazer você olhar para esse ambiente de comparação. Por quê, pastor? Por que ele quer fazer eu estar num ambiente de comparação? Preste atenção. Simples, porque ele tem observado os teus passos, sabe do teu potencial, sabe onde tu pode chegar em Deus. Deus já tem se manifestado, já tem colocado algumas coisas para que você possa cumprir o propósito dele aqui na terra. Presta atenção. E aí o diabo fala assim, vou lançar a comparação. Vou botar alguém semelhante a ele, melhor do que ele um pouco, e vou fazer com que essa pessoa gere inveja para que ele observe só as coisas boas na outra pessoa e que ele olhe só defeito dentro dele. Porque ele sabe que a comparação vai gerar uma competição entre você, uma competição desleal, porque quem está competindo com você não está competindo, a pessoa só está sendo ela naturalmente. Aí você está competindo para alcançar o nível da outra pessoa, aí você cansa. E aí o diabo consegue a estratégia dele, que é fazer você parar, porque você tá cansado. E aí quando você cansa, o diabo fala, consegui. Ele não lançou pecado em você, ele não fez nada, ele só fez você olhar para outra pessoa. Mas uma das coisas que a gente tem que entender aqui, que a Bíblia deixa bem clara, que a inveja também é pecado. Quando a gente compara a nossa vida, que a gente entra numa linha muito fina, que entra pro lado da inveja, aí você começa a pecar também. Você começa a querer não só ser parecido ou semelhante. Quando o apóstolo Paulo fala, sejam semelhantes a mim, né? Sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo, né? Ele não tá falando pra... Ei, olhe pra mim, compare a vida de vocês com a minha. Ele não tá falando pra que a gente olhe pra ele e compare a nossa vida. Ele tá falando assim, sigam os meus passos. Sim. É isso que Jesus nos ensina. Se a gente comparar a nossa vida com a de Jesus, é desleal, porque não tem comparação. Não tem comparação, né? E ali, quando ele inveja, porque na verdade ele estava invejando a vida deles, não apenas o que eles estavam conquistando, mas desejando a vida deles. Né? E quantas vezes também a gente faz uma comparação, para você que entregou a tua vida a Jesus, você chega numa fase como ele chegou na vida dele ali, ele estava fazendo uma comparação dele com as pessoas que estavam fora, né, do mundo. E quantas vezes também a gente faz a nossa comparação com a nossa vida que a gente levava antes de conhecer a Cristo. Isso também é terrível, né? Porque daí a gente olha pra trás e a gente fala, lá eu ia num bailinho, lá eu fazia isso, eu era tão feliz, acordava tão bem, tão alegre, e hoje parece que eu vivo num... Né? Aí... Falasse algo muito importante, cara. Irmão, eu sou meio esquisito com algumas coisas aqui. Eu particularmente, eu gosto de ouvir o que Deus tem feito agora, né? Mas às vezes a gente quer resgatar a vida antiga, vamos supor assim, irmão, porque eu bebi até de manhã, porque eu usava droga não sei o quê, porque... Aí fica 40 minutos falando da desgraça que viveu, mas Cristo me libertou, amém. Amém, serve, mas e o que Jesus tem feito agora? Aí entra nesse espírito de comparar a minha vida agora com a vida que eu tive. Eu era isso, eu era aquilo, né? Uma vez eu vi um pregador, acho que é até meme do TikTok aí, um pregador falou assim, porque eu bebia a noite toda, irmão, eu saía pros bailes, aleluia, glória a Deus. Isso ele tá glorificando? O que ele tá... Fazendo o quê? Ô, Diogo, tem um pessoal com a gente aí, Diogo. Amém. Tem um pessoal com a gente, vamos ler aqui. Vamos lá. Você que tá aí, irmão, ao final dessa live nós vamos orar, vamos declarar a vida sobre vocês, em nome de Jesus. A minha esposa tá acompanhando aí, botou bastante comentário, boa noite a todos, mais um Pode Crer dos céus, aleluia. Julie também, boa noite, povo amado de Deus. Nosso maior valor está em Deus, né? A minha esposa colocou aqui. A minha esposa também colocou, assim como Raquel perdia a alegria por ver a sua irmã tendo filhos e ela não. Esse é um assunto muito importante também. A Cindy tá lá acompanhando, Fernando, a Jéssica, a Ana Paula, né? E o Rodrigo também. O Rodrigo, nós vamos convidar ele para estar aqui com a gente também, outro dia aí. A Cindy colocou um comentário aqui.
A comparação paralisa o propósito de Deus na nossa vida, pois deixamos de viver a vontade de Deus para viver a vida do outro, tentando ser igual a alguém. É terrível, cara, terrível. O Carlos também tá lá acompanhando. A Julie colocou aqui, esse sentimento é terrível e tudo isso é por falta de não entender quem somos em Deus. Exatamente, Julie. A Osete Santos colocou, boa noite, pastor, ore por mim e pelos meus filhos. E Deus é o único salvador, a verdade e a vida. Exatamente. Queridos, olha só, você que tá lá no Instagram nos acompanhando, quero te dar dois recados aí. Clica nesse aviãozinho aí que tem aí embaixo, compartilha. E corre lá no link da bio e vai lá no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva, comente, participe dessa live toda semana, que hoje nós estamos falando de comparação. E eu creio que muitas pessoas que nos acompanham, elas aqui assistindo ao vivo e depois também assistindo posteriormente, podem entender, não se compare. Deus tem um propósito com você, Deus tem algo único com você. A minha esposa, Joyce Machado, ali comentou ali, ela falou sobre Raquel, que olhava para os filhos que Lia tinha e ela se comparava, por que ela tem, por que eu não posso. E vivia amargurada. Vivia amargurada. Imagina uma vida inteira vendo Deus fazer algo na vida de alguém e você não vivendo a sua vida. Né? Sempre querendo que outra pessoa ser outra pessoa, mas Deus sempre teve prazer de gerar algo ilustre, né? Coisas maravilhosas em ventres estéreos, né? As pessoas que não puderam gerar, que Deus segurou, na verdade não é quando Deus fala de ventre estéreo, esterilidade, ele não está falando de pessoas que não podem gerar. Na verdade, para Deus eu tô te segurando, tô te protegendo, ainda não é o tempo, tu vai gerar, mas é no meu tempo. Isso. Então, a comparação, não se compare, querido, não se compare. Não viva a vida do outro, não viva a vida de outra pessoa. Se você é líder em alguma área da sua igreja, se você é líder de ministério, se você não faça para agradar ninguém ou porque o seu pastor pediu para você ser igual fulano, não faça isso. Seja você, seja você. Você precisa ser você em Deus. Deus tem algo único para entregar nas tuas mãos. Alguns anos atrás, de maneira nenhuma, eu poderia imaginar que hoje nós estaríamos aqui falando para algumas pessoas, gravando aqui com você aí, assistindo, né, ao vivo. Eu não passava pela nossa cabeça. Né? Por quê? Porque a gente falando aqui, parece que a gente nunca viveu momentos de comparação. Né? Muitos anos, muitas vezes, né, Diogo? A gente pode citar também que a comparação, a gente pode tirar várias coisas dentro dela em história de pessoas diferentes. Sim. Né? A pastora citou ali, agora no comentário, a história de Lia e Raquel. Né? Que tinha aquela situação de comparação. Outra comparação que já é interna, que já é a pessoa olhar para si, não acreditar nela, a gente pode colocar Arão e Moisés. Arão e Moisés. Né? Ele se comparou, ele na hora, o que ele fez? Ele pegou a figura dele e pegou a figura, né, de Arão, o irmão dele, colocou na balança. E ele foi colocando todo o mérito para ele. E ele foi para ele, pro irmão, mas só que ele foi se desvalorizando. Não, Senhor, manda ele fala melhor. Ele é melhor do que eu, ele é melhor do que eu. Ele sabe se expressar melhor, ele já tem conhecimento, ele já tem o domínio da palavra. Eu não, deixa eu aqui. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas ele comentou isso se comparando com Arão. Né? Então, olha só... E ele não falou isso de deixa eu pensar. Ele já falou rápido porque já estava nele. Já estava no coração. Já estava no coração dele. E olha só quanta coisa ele não ia viver se ele deixasse aquela comparação paralisar ele. Né? As coisas que ele viveu com Deus. Nós estamos hoje falando aqui, não temos nem noção do que Deus pode fazer. A gente fala assim, mas não vamos iniciar um podcast, Diogo. Imagina bem, querido, olha só. Imagina se a gente começasse assim, vamos iniciar um podcast, falar com os irmãos que estão em casa. Mas a gente não tem um microfone tal. Não tem a lâmpada tal. Não tem a câmera tal. Não tem um público tal. Sabe, a gente ia começar a comparar esse momento aqui, esse ambiente com outros ambientes e a gente não ia fazer. Ia ficar paralisado. Ia ficar paralisado, mas nós somos únicos. O que o Senhor colocou aqui ao nosso coração é algo que é único. É único. Eu vejo isso, né? O comentário da Osete Santos aqui, ó. Pastor, sou membro da Igreja Quadrangular de Santa Luzia do Pará. Aleluia.
Show de bola. Faço muito suas dinâmicas. Nós gostamos muito, muito forte. Amém, aleluia. O pessoal nos acompanha do Brasil todo aí com dinâmica, com quebra-gelo. E eu tenho algo no meu coração de realmente trazer uma palavra com os líderes, porque às vezes, né, a gente é muito impulsionado à multiplicação, muito impulsionado a formar líderes, muito impulsionado a mostrar na reunião de célula, nos grupos que a gente... Uau, né? Só que isso é uma comparação muitas vezes. Né? Às vezes o nosso fruto não é o mesmo fruto do irmão. Às vezes aquela árvore está dando muito fruto e a outra está dando pouco. Mas é o tempo, tudo tem o seu tempo. De cada um, né? Exato. Salmo de número 1 fala, né? Salmo de número 1 fala, no tempo certo, na estação própria, né? Vai dar o fruto. Então, o meu intuito é abençoar os líderes falando isso. Respeite o seu tempo, não se frustre pelo seu tempo. Eu confesso aqui para os irmãos que estão me assistindo, irmão. A minha mente acelerada, a vontade de fazer muitas coisas, já errei muito. Por quê? Porque eu quero fazer, quero estar, quero mostrar, porque a gente sabe do que Deus coloca dentro da gente. Mas Deus fala assim, ainda não, segura um pouco. Ah, mas fulano, eu não tô falando com fulano, tô falando contigo. Então a comparação faz isso, né? Então, às vezes você, mas fulano faz. A célula do fulano cresceu, o irmão lá... Aí Deus fala, mas eu tenho algo especial contigo. Tenho algo especial contigo. E é esse ambiente que nós temos que estar no Senhor, né, Diogo? E toda a comparação lá no final ela não vai gerar uma coisa boa. Ela vai gerar uma coisa ruim. Né? Seja uma frustração, seja aquele sentimento de que você não é capaz, aquele sentimento de inferioridade, né? Você se desvaloriza porque daí você está olhando para a vida da outra pessoa. E pode parecer assim, mas nada a ver, não é lá aquelas coisas, aquela gravidade toda, mas se tá na palavra porque é uma coisa séria. Tão séria porque a vontade, né, do nosso adversário, a vontade do adversário ali na vida de Asaf era o quê? Era tirar ele da presença de Deus. Essa era a vontade. Mas só que a gente sabe que ele é astuto, que ele é esperto, né? Então, como é que ele vai agir? Ele vai agir de uma forma assim superficial. Ele não vai realmente mostrar o que ele quer na vida da pessoa. Mas só que ele vai levar a pessoa a um ambiente assim para fazer a vontade que ele quer. Então, o que ele gerou nele, no Asaf? Ele gerou uma inveja, gerou uma comparação, porque assim ele ia sair da presença de Deus. Então, como eu coloquei aqui antes, quantas vezes talvez você se compara com a vida que você tinha antes, né? Com as coisas que você fazia antes. E você vai ficando, vulnerável para você tomar uma decisão, sair da presença do Pai, de voltar para o mundo, de voltar aos velhos hábitos, fazer as coisas que você fazia antes de conhecer a Cristo. Mas isso começou numa raiz de quê? De comparação. Ali foi a raiz, né? De você comparar a sua vida de agora em Cristo. Talvez, o pastor ministrou aqui algo interessante semana passada sobre a vida de Elias, né? Sim. Mesmo ele sendo um profeta usado por Deus grandemente, não deixou ele isento de passar problema, né? De passar dificuldade. Né? Então, talvez se você hoje está passando alguma dificuldade, entenda que é o processo do evangelho, né? Se você for comparar a sua vida com o que você tinha antes de conhecer a Cristo, vai parecer que é uma maravilha, porque é isso que o pecado faz, leva você a viver uma vida de ilusão, né? Exatamente. Deus nunca vai privar os seus profetas de passarem problema porque são profetas. Deus sempre vai fazer eles passar pela escola de deserto, escola de ensinamento. Asaf começou a viver um problema na vida dele. Querido, se você ainda não leu, leia Salmo 73, Salmo de Asaf. Quando ele começa a expressar, ele começa o quê? Ele vê algumas dificuldades e começa a ver, Deus é bom, mas algumas pessoas que... né? Mas ele ainda usa uma palavra que é muito usada na Bíblia. Ele usa aqui o porém, né? Porém, né? Juízes 11, quando fala de Jefité, fala porém, né? No livro de Reis, quando fala de Naamã, porém. Então o porém foi muito usado na Bíblia, né? Todo mundo tem o seu porém, mas aqui fala de comparação. E eu fico muito intrigado que as pessoas falam assim, perfeito só Jesus, só a vida de Jesus foi perfeita. Agora, escute isso. A vida de Jesus foi perfeita na Terra, as atitudes dele foram.
Ele é perfeito, mas ele morreu numa cruz. Crucificaram ele ressuscitou 3 dias depois, mas ele sofreu, ele apanhou, ele teve dificuldades, as pessoas não acreditaram nele, as pessoas queriam compará-lo, né? Então, o mundo sempre vai fazer a comparação. Você que tem que estar liberto desse ambiente de comparação. Não é, pastor, as pessoas sempre vão comparar eu com alguma coisa, as pessoas sempre vão me comparar, sempre vão te comparar. É você que não pode estar nesse ambiente de comparação. Você tem que buscar a tua identidade, saber quem você é, né? Efésios vai dizer que antes da fundação do mundo nós já fomos eleitos nele, fomos abençoados nele, né? Gálatas vai dizer que nós somos, muitas vezes, nos falta maturidade, que somos ainda meninos, por isso que nós não desfrutamos de coisas de Deus. Romanos 8 vai falar que nós somos filhos amados, então nós temos que buscar no Senhor a nossa identidade. Eu sou filho, então eu não posso me comparar com qualquer coisa, nem com quem está lá fora. Esses dias me perguntaram, pastor, todo mundo vai ser salvo? Não. Pastor, todo mundo é filho de Deus? Não. A Bíblia diz que aqueles que creem, Deus deu o direito de ser chamado filho. Então nem todos são filhos, porque tem algumas pessoas que não creem. Então algumas coisas acontecem para isso, né? A comparação é terrível. Eu queria encorajar os irmãos, Diogo. Eu vou lançar essa palavra aqui. Eu queria encorajar os irmãos a interagir com a gente. Eu vou deixar lá no meu Instagram uma postagem assim, qual é o tema que nós vamos falar semana que vem. Irmão, tem muito tema. Tema relacionado a casamento, a namoro, a jovens, adolescentes, a célula, a grupos, a líderes. Tem muito assunto para falar. Amém. E eu queria encorajar os irmãos, ao terminar essa live, vai ter uma foto nossa lá. Nessa foto eu vou fazer assim, comente aqui o assunto da próxima live. Então os assuntos aí mais comentados nós vamos trazer aqui no canal. E vai ser muito bacana, porque talvez você está vivendo um ambiente aí que é totalmente desfavorável, você não sabe a vida que você está levando, e às vezes numa live dessa, num podcast desse, surge uma resposta e Deus faz algo incrível sobre a tua vida, em nome de Jesus. E interessante também aqui, se a gente for puxar assim, a comparação para algo assim do dia a dia, né? A gente está falando aqui assim, mas vamos puxar para o dia a dia. Quantos jovens aí acabam meio que por se comparar com um determinado grupo, né? Eu tenho que ser descolado, a comparação. Aquele cara lá é descolado, olha só o estilo dele, olha só como é que ele se veste, como é que ele fala, a gíria e tal. Aí acaba se desvalorizando, ele tira uma identidade que já é dele, né? E acaba meio que copiando algo que não é dele. Aí ele acaba fazendo coisas que não é dele fazer. Porque o intuito do diabo, do inimigo, é desconstruir a tua identidade, né? Porque assim, Deus quer usar você, quer me usar na nossa simplicidade, do nosso jeito, do jeito que ele nos criou. Então, quando o diabo lança comparação, ele tá falando assim, eu quero, e o meu maior prazer é desconstruir a identidade dele. E fica mais vulnerável. Claro. Aí o jovem, o que ele faz? Ele não é de beber, ele tem que beber. E não é, às vezes, de pegar algo ilícito, ele vai e faz, porque ele tá se comparando com um grupo que é descolado, né, que tem aquela característica distorcida, e ele se comparando ali, ele acaba fazendo coisas que não é para ele fazer, né, não é dele. E o negócio é o depois que passa aquele momento, aquela situação que lá no fundo ele sabe que ele fez algo que não é dele. Então sempre vai ter essa competição interna, né? Quando o comportamento foi esse, de se comparar e querer competir para você ter um perfil que não é seu. O intuito dele é fazer você parar. Isso. Pessoal, tem mais alguém que nos acompanha aí de outros estados aí, de outras cidades, comentando aí. Nós estamos aí já quase 1 hora, acredito eu, nessa live. E nós queremos encerrar, mas vamos orar, né, Diogo? Amém. Declarando uma palavra de vida sobre os irmãos, que você saia desse ambiente de comparação, isso não é bom para você, não é isso que Deus quer. Se você entrou no final dessa live, assista desde o começo, foi muito importante. Falamos da comparação de Pedro, falamos da comparação que Asaf fez com o ímpio. Você não pode se comparar. Tá, pastor, então eu posso me comparar com quem? Com o irmão da igreja? Não, você não pode se comparar com ninguém. A Bíblia não fala que a gente tem que se comparar. A Bíblia fala de renovar.
A Bíblia fala pra gente sair do ambiente que estamos, e ela fala, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. A gente não tem que olhar para o mundo e falar assim, eu vou me conformar, olha, o mundo tá melhor, quem tá no mundo tá prosperando, né? Se o ambiente que você tá só ministrando prosperidade, tá só ministrando coisas que fazem e induzem você a viver comparação, saiba que isso não é legal. O evangelho não é assim. O evangelho é perder para ganhar, é descer para subir. O evangelho é diferente. Então, em nome de Jesus, que esse ambiente de comparação seja rompido na sua história. Que esse ambiente de comparação seja tirado da sua vida. Em nome de Jesus, Deus tem poder para isso. E você viver algo incrível e inédito. Amado, não tem... você vai assistir... Nós estamos aqui, tem um pessoal que gosta de assistir jogo de futebol, né? Isso. E daqui a pouco vai começar o jogo da seleção brasileira, aquela coisa toda. E aí o pessoal gosta. Mas depois que você sabe o resultado do jogo... você assistir novamente não tem a mesma graça, né? É diferente, porque não é ao vivo, né? Não é ao vivo, né? Então, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que a história que Deus tem para fazer na sua vida é única, é incrível, é inédito, ainda não aconteceu. O que Deus tem para fazer na minha vida, o que Deus tem para fazer na sua vida é inédito. Talvez você está me acompanhando aí, olhando pelo celular, pela TV, e nem passa na sua mente de um dia nos conhecer, de estar ministrando junto em lugares. E se Deus te levantar agora, né? Se Deus está esperando uma oportunidade de falar assim, saia desse ambiente de comparação, que eu quero derramar algo inédito sobre você. Então, em nome de Jesus, deixa Deus fazer algo incrível sobre a tua vida. E eu libero essa palavra profética para você que está nos acompanhando no Instagram, para você que está nos acompanhando no YouTube. Viva esse momento único com o Senhor. Os melhores anos da tua história, se você sair do ambiente de comparação, esteja preparado, porque é isso que Deus quer para você, em nome de Jesus. É isso, Diogão. Amém. Eu queria ler um versículo aqui para a gente finalizar, né? O Salmo 138... o verso vai ser ali do início 13, né? É algo que Davi, ele entendeu quem ele era em Deus. Olha só o que ele diz. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Afirmação. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Bah. Amém. Amém. Olha só. Não tem nem o que dizer, né? Não tem o que dizer. É isso aí. Gente, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Você que nos acompanha, nós estamos aí lançando também, você que gosta de ouvir Spotify, procure lá Ranieri Cardoso, estamos trabalhando, já estamos lá, procura lá, que toda semana a gente está lançando um conteúdo novo. E você que está aqui no YouTube, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, Diogo? Vamos declarar uma palavra sobre os irmãos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, sim, que o Senhor possa alcançar os irmãos que estão nos acompanhando, que estão em outras cidades, outros estados, que estão aqui, Senhor, nas cidades vizinhas e até próprio nessa cidade. Que o Senhor possa alcançar de uma forma incrível, que o Senhor possa destravar da mente, do coração, dos pensamentos, esse período de comparação, esse momento terrível que talvez essa pessoa esteja vivendo. E eu declaro em nome de Jesus um momento único, inédito, Pai, da Tua presença sobre a vida dele, sobre a vida dela, e os melhores dias e ainda estão por vir, porque aquele que começou a boa obra, ele há de concluir, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e te espero aqui semana que vem. Vá no Instagram agora, que nós vamos bater uma foto aqui, vamos colocar lá. Comente o assunto da semana que vem, que vai ser top. Beijo, um abraço, Deus abençoe. Até mais. Até mais.